Um rapper baleado 10 vezes no estacionamento. O assassino filmou e postou antes da ambulância chegar. Um chefão de gangue tocando contratos de assassinato de uma mansão na Turquia. E uma rede criminosa tão poderosa que agora é sancionada pelo governo dos Estados Unidos. É isso que acontece quando o crime organizado vai para o digital. Esse é o lado sombrio da internet na Suécia. Imagina o artista mais ouvido do seu país inteiro. Não só no seu gênero, não só na sua faixa etária. O músico mais tocado no Spotify, no país inteiro, aos 16 anos. Agora imagina ele amarrado num quarto, sendo espancado, sendo fotografado nas posições mais humilhantes que seus captores conseguiam pensar. E depois imagina essas fotos sendo jogadas na internet para todo mundo ver. Seus fãs, sua família, seus colegas de escola, todo mundo. Como um recado. É para aí que essa história vai. E só piora daqui para frente. Niels Kurt Erik Einar Granberg nasceu em 5 de setembro de 2002, em Estocolmo. Cresceu em Enskededalen, um subúrbio no sul de Estocolmo, num mundo que ficava bem longe daquela imagem de cartão postal da Suécia. Sua mãe, Lena Nilsson, era uma atriz sueca. Então havia essa camada de privilégio e visibilidade. Mas Niels foi atraído cedo pelas ruas, pela cultura do bairro, pela música, e a música colou na hora. Ele usava o nome Einar, só isso, um nome, e lançou seu primeiro single aos 16. Quando tinha 17, já tinha um número 1 na parada de singles sueca. Em 2019, quando ainda tinha só 17 anos, era o artista mais ouvido no Spotify na Suécia. Não o rapper mais ouvido, não o adolescente mais ouvido, o artista mais ouvido. Ponto final. No país inteiro. Ganhou prêmios Grammy suecos. Tinha dezenas de milhões de streams. Estava em todo lugar. E as letras eram pesadas. Falavam de drogas, armas, vida de gangue. Toda a estética com que o bairro dele respirava. Versos como Stockholm City. Qualquer um pode tirar vidas, é melhor você se cuidar. Aos 17, soava como pose, como performance, como um artista entrando num personagem. Não era. Porque é o seguinte sobre o mundo das gangues na Suécia. E isso é contexto importante para tudo que vem depois. Nas últimas 2 décadas, a Suécia passou de um dos países com menor índice de crimes com armas de fogo na Europa para um dos maiores. Redes criminosas, muitas delas enraizadas em comunidades de imigrantes, que foram sistematicamente abandonadas pelas instituições do país, foram dividindo cidades como Estocolmo, Gotemburgo e Malmö em territórios. Tráfico de drogas, tiroteios, atentados à bomba. Crianças recrutadas a partir dos 11 anos para cometer assassinatos porque ainda estão abaixo da idade de responsabilidade penal. Nesse mundo, ser famoso não é proteção, é um alvo nas costas. E Einar, jovem, bem-sucedido, com raízes exatamente no tipo de bairro onde essas redes operavam, estava prestes a descobrir isso. No começo de 2020, Einar caiu numa armadilha. A cilada envolveu 2 pessoas que ele conhecia do mundo da música. Yasin Bin era um dos rappers mais bem-sucedidos da Suécia. Um nome que seus fãs conheciam bem. Haval Kalil era outro rapper, conhecido como Haval, com quem Einar tinha uma rivalidade pública que se desenrolava na internet, pelas redes sociais, pela música, o tipo de bife que a internet adora acompanhar. O que a internet não sabia era que já não era só bife. Segundo os promotores, o plano era coordenado. Haval atrairia Einar a um local com o pretexto de um encontro. Os dois planejavam levá-lo a um apartamento. De lá, Einar foi mantido sob mira de arma. Foi amarrado, foi espancado, ficou retido por horas. E então seus captores fizeram algo calculado e profundamente sádico. Fotografaram ele, em posições humilhantes, feitas para destruir cada pedaço da imagem poderosa, bem-sucedida e intocável que ele havia construído. Essas fotos não eram para a coleção deles, eram armas, e usaram na hora, compartilhando as imagens online, vazando para garantir que se espalhassem o mais longe e o mais rápido possível. Também roubaram dele um relógio Rolex avaliado em cerca de $30 mil e 2 correntes de ouro no valor de mais 16 mil. Mas o roubo era quase secundário. O ponto de verdade era a humilhação. O ponto era destruí-lo publicamente. Garantir que todo mundo que seguia o Einar, cada fã, cada colega, cada pessoa naquele mundo, visse o que tinham feito com ele. Segundo alguns relatos, os captores também afirmaram ter abusado sexualmente
mente dele durante o sequestro. Essas acusações nunca foram provadas na justiça. Ninguém foi indiciado por abuso sexual, mas circularam do mesmo jeito, mas uma camada de degradação projetada para segui-lo para sempre. Einar sobreviveu, saiu de lá. E o que veio depois foi um dos capítulos mais estranhos do caso, porque ele não sumiu, não foi direto para a polícia e desapareceu numa proteção de testemunhas. Continuou fazendo música, continuou sendo o Einar. E quando chegou a hora dos seus captores enfrentarem a justiça, ele estava listado como vítima no processo contra eles. E assim foi condenado e sentenciado a 10 meses de prisão pelo seu papel no sequestro. Raval recebeu 2 anos e meio por cumplicidade no sequestro e no roubo. Os dois recorreram. Os dois continuaram negando. As imagens que tinham sido postadas online, essas não sumiram quando as algemas foram colocadas. Continuaram lá. Continuaram circulando. É assim que a internet funciona. E aqui está a parte que torna esse caso especificamente relevante para essa série. Todo o mecanismo do ataque dependia das redes sociais e da humilhação digital. As fotos não eram só evidência do que aconteceu, elas eram a própria arma. Num mundo onde a imagem de um artista, sua reputação, o poder que ele projeta, é construído e mantido online, destruir essa imagem online é parte da violência. O Einar foi atacado 2 vezes, uma fisicamente naquele quarto e outra digitalmente quando essas imagens foram a público. Ele tentou seguir em frente, lançou mais música, participou das audiências do processo. Vivia, segundo a mídia sueca, com uma identidade falsa e sob medidas de proteção, porque as ameaças não tinham parado. As pessoas naquele mundo tinham memória longa e rancor mais longo ainda. Segundo relatos, ele recebeu múltiplas ameaças de morte nas semanas anteriores, a outubro de 2021. Sabia que tinha um preço na cabeça. Seu advogado confirmou que ele estava ciente do perigo, e mesmo assim não recuou. Na noite de 21 de outubro de 2021, Einar estava do lado de fora de um prédio de apartamentos em Hammarby Sjöstad, um subúrbio nobre de Estocolmo, o tipo de bairro que normalmente não aparece nas notícias sobre violência de gangues. Era um pouco antes das 23 horas. Ele foi baleado várias vezes, na cabeça, no peito, morreu no local. Tinha 19 anos, faria 20 em menos de um ano. A reação foi imediata e em nível nacional. O primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven, disse: "Uma vida jovem foi apagada e eu entendo que ele significava muito para muitos jovens. É uma tragédia." A ministra da Cultura enviou condolências. Políticos de todos os partidos pediram ação contra a violência das gangues. Seu produtor, Trobe, postou no Instagram: "Einar era um irmão de verdade para mim e vou sentir muito a falta dele. A gente tinha acabado de lançar nosso primeiro disco na semana passada e parece tão estranho porque eu falei com ele só ontem." As homenagens inundaram a internet. A mesma internet que tinha sido usada para humilhá-lo, agora transbordando de dor e incredulidade. A investigação foi aberta imediatamente. A polícia confirmou que estava procurando pelo menos 2 suspeitos. Não confirmaram o motivo. Mas no mundo que Einar estava navegando, o mundo das redes de gangues suecas, das listas de alvos, das ameaças digitais que escalavam até virar reais, o motivo não era exatamente um mistério. Um homem chamado Mehdi Dumle Satit foi vinculado a Einar nas horas antes de sua morte. Satit era supostamente membro da chamada Death Patrol, uma facção de gangue que operava no sul de Estocolmo. Rumores se espalharam online quase imediatamente de que Satit tinha armado uma cilada para Einar, que estava com ele naquela noite, e depois se afastou. Satit negou isso quando foi entrevistado. Sua resposta ao ser questionado sobre as guerras de gangues na Suécia foi perturbadora pela frieza. Ele disse mais ou menos: "Deixa o povo se matar, não interfere. Não é um Kalle nem um Fredrik que morre. São pessoas que criaram os próprios problemas. Deixa eles se destruírem até acabar." Mehdi Satit foi ele mesmo assassinado em 2022. Ninguém foi condenado pelo assassinato de Einar. Até o momento em que esse roteiro foi escrito, o caso continua oficialmente sem solução. Não há prisões confirmadas, sem condenações, sem nenhum fechamento público para sua família ou seus fãs. O que existe, em vez disso, é um padrão, porque Einar não foi o primeiro rapper sueco a ser morto nessa onda de violência.
Ross Chamal foi baleado e morto em 2019. C. Gambino, que literalmente acabara de ser eleito o artista de hip hop do ano na Suécia, foi baleado num estacionamento em junho de 2024. E em dezembro de 2024, Gaboro, outro jovem rapper mascarado com milhões de plays no Spotify, foi caçado num estacionamento e baleado mais de 10 vezes enquanto o assassino filmava. A gente chega nesse caso daqui a pouco, mas o que a morte de Einar deixou inegavelmente claro é a forma específica como a internet mudou a natureza da violência de gangues na Suécia. O sequestro usou a humilhação online como arma de destruição psicológica. As listas de alvos circulavam no Snapchat e no Telegram. As ameaças chegavam por DMs e grupos de chat. A própria música postada no YouTube, no TikTok, no Spotify, se tornou tanto um mecanismo de ostentação quanto uma provocação. Rappers zoavam rivais pelas letras, rivais respondiam com posts. A coisa toda escalava em público, online, em tempo real, até alguém apertar o gatilho. Tem algo genuinamente perturbador no arco da vida de Einar, um garoto de um subúrbio de Estocolmo que encontrou a música e se tornou por um momento o artista mais ouvido do seu país inteiro. Que sobreviveu a um sequestro, foi humilhado e teve seus momentos mais degradantes transformados em armas e espalhados pela internet. Que continuou mesmo assim, que continuou fazendo música, que foi avisado de que ia ser morto e se recusou a assumir. E que morreu numa calçada aos 19 anos, enquanto seu disco mais novo ainda era novidade. O último álbum em que ele participou foi lançado na semana em que ele morreu. Seu produtor ficou sabendo que o amigo tinha ido embora, enquanto os streams ainda estavam subindo. A Suécia não esqueceu o Einar, mas a Suécia também não consertou o sistema que o matou. As gangues continuaram recrutando, os garotos continuaram ficando mais novos, as listas de alvos continuaram circulando no Snapchat. E em algum estacionamento em Norrköping, há alguns anos, depois aconteceu de novo. Esse é o caso 1 da Suécia. Mas aqui está o que você precisa entender antes de a gente ir para o caso 2. Einar foi uma vítima da violência. O que vem a seguir é sobre o homem que, segundo promotores, investigadores e as sanções do Tesouro dos Estados Unidos, é um dos arquitetos dela. Um homem que não pisa na Suécia há anos, que toca sua operação através de aplicativos criptografados de além de várias fronteiras e que transformou as crianças suecas em armas. O nome dele é Rawa Majid. Chamam ele de Raposa Curda e ele é um dos criminosos mais procurados da Europa. Einar foi uma vítima, um garoto que chegou perto demais do mundo errado e pagou com a vida. Mas o mundo que o matou não surgiu do nada. Foi construído, deliberadamente, sistematicamente, por pessoas que entendiam exatamente como usar a internet, aplicativos criptografados e redes sociais para tocar um império de violência milhares de quilômetros de distância, completamente intocáveis. O homem no centro desse sistema é Rawa Majid. Ele não mora na Suécia desde 2018. E mesmo assim, segundo promotores, investigadores e o governo dos Estados Unidos, ele vem ordenando assassinatos, recrutando crianças e dirigindo uma das redes criminosas mais perigosas da Europa. Tudo pelo celular. Vamos começar com um número: 62 mil. Esse é o número estimado de pessoas na Suécia que são membros ativos de redes criminosas ou têm conexões diretas com elas. Num país de aproximadamente 10 milhões de habitantes. Isso não é um problema de gangues, é um colapso estrutural. E no centro da rede, que provavelmente fez mais do que qualquer outra para empurrar a Suécia até esse ponto, você encontra um nome que continua aparecendo. Um apelido que é sussurrado em Estocolmo e gritado nas manchetes dos jornais e sancionado pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos: a Raposa Curda. Rawa Majid nasceu em 1986 em Kermanshah, no Irã. Quando tinha apenas um mês de vida, sua família curda se mudou para a Suécia, especificamente para Uppsala, uma cidade a cerca de 1 hora ao norte de Estocolmo. Cresceu sueco em todo o sentido prático. Escolas suecas, ruas suecas, gírias suecas. Mas o sistema que deveria integrar famílias como a dele falhou da maneira específica, desgastante e institucional que o estado de bem-estar sueco às vezes falha, adequado no papel, vazio na prática, especialmente para filhos de imigrantes em subúrbios sem recursos que caíram pelas rachaduras.
Aos 19, Majid já tinha suas primeiras condenações: arrombamento e contrabando de cigarros. Coisa pequena, mas a trajetória já estava clara. Escalou para o tráfico de drogas, construiu uma rede. E em 2010, a polícia sueca encontrou drogas na garagem dele e ele foi condenado a 8 anos de prisão. 8 anos. E quando saiu, em vez de dar um passo atrás, deu um passo à frente. Construiu algo chamado Rede Foxtrot, batizada pelo menos em parte, porque seu primeiro nome, Hawa, soa como have, a palavra sueca para raposa. Ele abraçou isso, começou a usar joias de raposa. Usava Fox Kurdish como nome de usuário em salas de chat online. E entendeu cedo o poder do branding, de criar um mito, de controlar uma narrativa, e essa compreensão de imagem, de como construir um personagem online, como projetar poder digitalmente, acabou sendo uma das suas armas mais perigosas. Em meados dos anos 2010, a rede Foxtrot tinha se tornado uma das forças dominantes do submundo criminal sueco. Tráfico de drogas, tiroteios, atentados à bomba, disputas de território com redes rivais que se desenrolavam em sangue por Estocolmo e Uppsala. A polícia vinculou o Foxtrot a dezenas de crimes violentos. As vítimas incluíam membros de gangues rivais, transeuntes inocentes e pessoas que tiveram o azar de ser parentes de alguém do lado errado de uma briga. Em 2023, Majid foi diretamente implicado no assassinato da mãe do seu rival, Ismail Abdo, uma mulher baleada dentro da própria casa em Uppsala. Uma mãe, sem envolvimento com nada, morta como recado. A retaliação de Abdo veio rápido. A rivalidade entre o Foxtrot e a rede Rumba de Abdo gerou alguns dos episódios de violência mais extremos que a Suécia tinha visto em anos. Atentados à bomba, tiroteios de carro em movimento e ataques que extravasaram para as fronteiras até a Turquia, para onde os dois homens tinham fugido. Mas aqui está o detalhe-chave que faz esse caso pertencer a uma série sobre crime na internet. Majid não estava na Suécia em nada disso. Ele foi embora em 2018 e não voltou mais. Em 2018, enfrentando uma pressão legal cada vez maior e uma ameaça real à sua vida por parte de um grupo rival, Majid fugiu da Suécia e foi para a Turquia. E é aqui que a coisa fica quase absurdamente descarada. Ele não ficou quieto. Ele usou o programa de passaporte dourado da Turquia, que concede cidadania a qualquer um que invista $400 mil no país. Para se comprar um escudo legal, comprou uma mansão de $2,1 milhões em Marmaris, uma cidade litorânea de luxo. Pegou um segundo apartamento com vista para o distrito financeiro de Istambul. Mudou o nome para Miran Othman. E como a Turquia não extradita seus próprios cidadãos para a Suécia, ele era, para todos os efeitos práticos, intocável. Havia uma notificação vermelha ativa da Interpol sobre ele. Ele estava na lista dos mais procurados da Suécia. E estava sentado numa vila turca mandando e recebendo mensagens por aplicativos criptografados, dirigindo as operações lá em casa como um director em home office, só que as operações eram contratos de assassinato e remessas de drogas. A polícia sueca conseguiu que ele fosse brevemente detido na Turquia em algum momento. A Turquia o soltou depois de algumas semanas e recusou o pedido de extradição da Suécia. Mais tarde veio à tona que as autoridades suecas tinham compartilhado inteligência classificada sobre Majid com suas contrapartes turcas, e que esses documentos tinham acabado, de alguma forma, no celular de um dos próprios membros da gangue de Majid. Um vazamento catastrófico que os investigadores acreditam ter sido resultado de um funcionário corrupto em algum ponto do sistema turco. Majid sumiu de novo, dessa vez mais fundo. Reapareceu no Irã, preso brevemente perto da fronteira turca em outubro de 2023. Depois, supostamente solto e abrigado pelo governo iraniano. E é aqui que a história dá uma virada que parece pertencer a um thriller de espionagem mais do que a um vídeo de true crime no YouTube. Porque resulta que Majid não fugiu para o Irã só em busca de refúgio. Segundo a agência de inteligência sueca, Säpo, e depois confirmado pelas autoridades dos Estados Unidos, do Reino Unido e da União Europeia, o Ministério de Inteligência e Segurança do Irã tinha o recrutado, ativamente, deliberadamente. Ofereceram proteção em troca de serviços. E que serviços? Usar a rede Foxtrot. E as crianças que ela recrutava no Telegram e no Snapchat
para realizar ataques contra alvos israelenses e judeus por toda a Europa. No final de 2024, 2 ataques foram feitos contra a embaixada israelense em Estocolmo. O representante do Mossad na Suécia confirmou que os ataques foram orquestrados por redes conectadas a Majid e seu rival virado parceiro, Abdo, agora trabalhando em nome de Teherã, uma gangue criminosa dos subúrbios de Uppsala, construída em cima de brigas no Instagram e salas de chat criptografadas e no sangue de adolescentes que deveriam estar na escola, agora funcionava como instrumento da política externa iraniana. Em março de 2025, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou oficialmente Rawa Majid e toda a rede Foxtrot. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, declarou que o Irã tinha usado cada vez mais redes criminosas como intermediários, sem nenhuma consideração pelo custo que isso tem para as comunidades em toda a Europa. Um homem de 38 anos que começou roubando cigarros em Uppsala tinha se tornado um criminoso internacional sancionado pelos EUA, operando em nome de um governo estrangeiro, dirigindo violência a milhares de quilômetros de distância, inteiramente pelo celular. Vamos falar de como a operação funcionava na prática, porque é aqui que o lado internet fica impossível de ignorar. Majid operava sob o apelido Fox Kurdish, em canais de mensagens criptografadas. Mandava mensagens de voz, arrogantes, ameaçadoras, feitas para serem ouvidas e causar medo, que foram posteriormente interceptadas pela polícia e vazadas para a mídia sueca. Uma que foi transmitida pelo veículo Expressen tinha ele dizendo em gíria de rua sueca: "Ei, rapaziada, animal aqui, ninguém toca em Strängnäs. Strängnäs é minha área. Quem estiver ligando, eu vou atrás de você do começo ao fim. Essa é a última vez que eu falo." Ele sabia que as mensagens podiam ser interceptadas. Disse mesmo assim. Porque a mensagem não era aí só para os seus alvos. Era para sua rede. Era para os adolescentes em Estocolmo que seguiam contas de gangues no TikTok e viam Majid como um mito, como uma lenda, como prova de que dava para ser intocável. E essa mitologia foi deliberadamente cultivada online. Pesquisadores suecos estudando a cultura das gangues documentaram como imagens de Majid, fotos, símbolos, o logo da raposa da rede Foxtrot eram remixadas e espalhadas no TikTok, virando memes, virando moeda cultural. A gangue não usava as redes sociais só para recrutar. Usava para construir uma marca, uma aura de invencibilidade. E essa marca era o que fazia um garoto de 13 anos num grupo do Signal se sentir parte de algo poderoso quando aceitava um contrato de assassinato por $13 mil. O que consolidou a reputação de Majid dentro do mundo das gangues e o que torna impossível entendê-lo sem entender a internet foi a forma como seu personagem era mantido digitalmente, mesmo quando ele tinha desaparecido fisicamente. Ele não estava na Suécia, mas estava em todo lugar na Suécia, no TikTok, no Snapchat, nas salas de chat onde os garotos falavam sobre quem queriam ser. Criminologistas suecos observaram que os líderes de gangues não precisavam mais estar presentes para ter influência. Uma mensagem de voz num aplicativo criptografado, uma foto de um pingente de raposa, um documento policial vazado que foi compartilhado num canal privado do Telegram. Isso era suficiente para manter o mito vivo, para continuar atraindo recrutas, para continuar fazendo o dinheiro e a violência fluírem. As crianças que faziam os assassinatos de verdade eram descartáveis. A rede era o ponto, e a rede rodava em aplicativos. Em 2025, as autoridades suecas estavam reagindo com mais força do que nunca. Começaram a coordenar com o Iraque, a Turquia e outros países para prender sistematicamente membro-chave do Foxtrot no exterior. Poya Shaf, um associado próximo de Majid, foi extraditado do Iraque. Ismail Abdo foi preso na Turquia. Várias outras figuras de alto escalão foram detidas em operações coordenadas. O ministro da Justiça sueco disse publicamente: "Minha mensagem para criminosos sérios se escondendo no exterior é clara. Agora estamos indo atrás de vocês, um por um." O próprio Majid continua foragido até o momento em que esse roteiro foi escrito. Seu paradeiro atual é classificado. A Interpol tem uma notificação vermelha sobre ele. Os Estados Unidos o sancionaram. O Reino Unido o sancionou. A União Europeia o sancionou. E em algum lugar, num local não divulgado, atrás de uma tela de celular, sob um apelido,
Ele quase certamente ainda está online. A história de Hawa Majid é a história do que acontece quando a infraestrutura criminal vai completamente para o digital, quando você não precisa mais estar presente para ser poderoso, quando aplicativos criptografados podem substituir a presença física, quando a mitologia do TikTok pode substituir a credibilidade de rua, quando um líder de gangue pode estar sentado numa vila na Turquia e mandar um garoto de 13 anos em Estocolmo pegar uma arma, e o garoto faz isso porque o algoritmo fez a raposa curda parecer um deus. Isso não é só uma história de crime. É um aviso sobre como é o crime organizado quando ele se adapta completamente à era da internet. A Suécia ainda está tentando descobrir o que fazer a respeito. Está baixando a idade de responsabilidade penal. Está tentando grampear crianças. Está prendendo líderes de gangues em países estrangeiros. Está correndo atrás. Mas o celular nunca para de vibrar. Então, a gente falou sobre Einar, o artista que foi humilhado online e caçado até ser morto. A gente falou sobre Hawa Majid, o homem que construiu a infraestrutura que transformou crianças em armas pelo Telegram e pelo TikTok. Nosso último caso é o que joga esses dois mundos de frente um no outro, num estacionamento em dezembro de 2024. Um rapper. Uma lista de alvos compartilhada no Snapchat, um atirador com uma câmera corporal e um vídeo que estava nas redes sociais antes do corpo esfriar. Essa é a história de Gaboro, setembro de 2023. Uma gangue rival, em Norrköping, uma cidade de médio porte, a cerca de 2 horas ao sul de Estocolmo. Posta algo no Snapchat. É uma lista de alvos, com nomes, com endereços, e uma mensagem que diz mais ou menos: todo mundo nessa lista vai morrer mais cedo ou mais tarde. A lista mira em membros e associados de uma rede chamada Rede Kalo, pessoas dos bairros Hagby e Navestad da cidade. Gente do bairro, gente que cresceu junto. Um dos nomes nessa lista era o de um garoto de 22 anos que fazia música usando uma máscara. O nome dele era Ninus Moses Kouri. O mundo o conhecia como Gaboro. Gaboro surgiu da mesma forma que muitas estrelas do rap sueco surgiram nessa época, pelo TikTok. Em 2022 começou a postar. Usava um balaclava preto com águila siríaco-aramaica, representando sua herança étnica. Usava óculos de sol, nunca mostrava o rosto. Virou sua marca registrada, essa identidade completamente mascarada. Um mistério visual que deixava as pessoas curiosas, que fazia seus vídeos serem compartilhados, que o tornava único numa cena cheia de artistas. A música conectou. Sua música Browski, na qual ele aparece usando um cinturão de cartuchos carregado com o que parece ser munição de espingarda, acumulou mais de 1,5 milhão de visualizações no YouTube. Seus números no Spotify subiam constantemente. Na época de sua morte, ele tinha mais de 226 mil ouvintes mensais na plataforma, e sua faixa Hark tinha acumulado mais de 11 milhões de plays. Tinha 23 anos, sua carreira ainda estava acelerando. Em maio de 2024, lançou um EP chamado Rush, a hora que chegou ao número 24 nas paradas de álbuns suecas. Uma posição real nas paradas, um marco legítimo. E ele também estava, segundo a polícia, inserido no mundo da Rede Kalo, a mesma rede que estava travada num conflito territorial violento com um grupo rival chamado Facção M-Town, do bairro Marielund. Um conflito que já tinha produzido corpos. Um desses corpos tinha sido alguém próximo de Gaboro. Em novembro de 2023, apenas 2 meses depois de a lista de alvos aparecer no Snapchat, Gaboro estava num restaurante em Marielund com um amigo de 22 anos. Estavam só comendo. Segundo a investigação policial, esse amigo era membro da Rede Kalo. Atiradores entraram e o mataram à mesa. Gaboro estava lá. Sobreviveu. Assistiu seu amigo morrer na frente dele. 2 homens foram eventualmente condenados por esse assassinato e sentenciados à prisão perpétua. Mas o conflito não terminou com a prisão deles. Conflitos assim não terminam com prisões. Terminam quando não sobra mais ninguém para atirar, ou quando todo mundo está com medo demais para continuar. E em Norrköping, em 2024, nenhuma dessas condições tinha sido cumprida. Gaboro continuou fazendo música, continuou postando, ainda estava por aí,
visível, público, identificável mesmo atrás da máscara. E o nome dele ainda estava naquela lista. 19 de dezembro de 2024. Era uma noite de quinta-feira, logo depois de escurecer. Norrköping. Às 20 horas e 45 minutos, a polícia começou a receber ligações sobre tiros no centro da cidade. Policiais correram até um estacionamento e encontraram um jovem, gravemente ferido, com múltiplos ferimentos à bala, caído no chão de concreto. Era Gábor, Ninos Moses Kouri. Tinha levado pelo menos 10 tiros. Segundo a investigação, ele tinha sido perseguido, caçado, tentou correr, tentou chegar até o carro. O ataque tinha começado com tiros nas costas enquanto ele fugia, e o atirador foi se aproximando conforme ele caía, continuando a atirar enquanto Gábor estava no chão. Foi levado ao hospital em estado crítico. Às 22 horas e 48 minutos, menos de 2 horas depois dos primeiros tiros, a polícia confirmou que ele tinha morrido em decorrência dos ferimentos. Faria 24 anos no dia seguinte. O aniversário dele era 20 de dezembro. Ele foi morto no dia 19 de dezembro. E é aqui que esse caso passa de trágico para algo completamente diferente, porque o atirador não apenas atirou em Gábor, ele filmou. Segundo o promotor Thomas Ramstad, que mais tarde liderou o caso contra os suspeitos indiciados, o perpetrador filmou o assassinato de uma forma descrita como brutal e depois compartilhou o vídeo nas redes sociais naquela mesma noite, a noite do assassinato, antes de a família de Gábor ter sido oficialmente notificada, antes de a polícia ter sequer confirmado sua identidade publicamente. O vídeo se espalhou rápido. É assim que essas coisas funcionam agora. Passou pelo Snapchat, por canais do Telegram, por grupos privados e, depois, para circulação mais ampla. A polícia sueca confirmou que estava ciente do vídeo circulando, mas se recusou a confirmar ou negar se ele mostrava autenticamente o ataque. A descrição do que o vídeo mostrava já era suficiente. Gábor, identificável mesmo mascarado, identificável pela roupa, pelo local, pelo contexto, levando vários tiros, tentando se arrastar, o atirador seguindo ele, a câmera capturando tudo deliberadamente. Não uma câmera de segurança que, por acaso, pegou o ângulo. Uma câmera corporal ou a câmera de um celular, segurada pelo assassino. Uma decisão de documentar, de gravar, de compartilhar. Por que filmar? Porque nesse mundo, o vídeo é o ponto. O assassinato estabelece a dominância. O vídeo prova. Circula pelos mesmos aplicativos que publicaram a lista de alvos 14 meses antes. É uma mensagem para rivais, para aliados, para qualquer um pensando em sair da linha. Você vai ser filmado. Você vai ser compartilhado. Sua morte vai virar conteúdo. É assim que a violência de gangue se parece quando foi completamente integrada à cultura das redes sociais. A investigação avançou relativamente rápido para os padrões suecos. No início de 2026, pouco mais de um ano depois do assassinato, os promotores suecos tinham indiciado 2 homens em relação ao crime. O principal suspeito, um homem de 22 anos, foi acusado de homicídio e porte ilegal de armas, e também enfrentava acusações relacionadas a um tiroteio separado na cidade de Jönköping em dezembro de 2024, sugerindo que o mesmo indivíduo pode ter estado envolvido em múltiplos crimes violentos no mesmo mês. Um segundo homem também foi indiciado em relação ao caso, a rede Kalo, a facção M-Town, a lista de alvos do Snapchat que tinha o nome de Gábor 14 meses antes de ele morrer. Tudo conectando, tudo documentado, tudo rastreável através de um rastro digital que os próprios assassinos criaram, porque não conseguiram resistir à vontade de postar. Tem um detalhe sobre a ascensão de Gábor que fica me dando voltas na cabeça. Ele viralizou no TikTok pela primeira vez em 2022. Não por uma gravadora, não por toca na rádio ou por algum blog de música, por um aplicativo. Por um vídeo curto numa plataforma construída em torno da viralidade algorítmica, onde um garoto com um balaclava e uma música podia alcançar centenas de milhares de pessoas antes de qualquer um na indústria musical tradicional saber que ele existia. O TikTok construiu a carreira de Gábor, e a mesma cultura de visibilidade digital que o tornou uma estrela também o tornou permanentemente localizável. O personagem mascarado, que era sua marca, distinto, reconhecível, replicado em milhares de posts e reposts, significava que, mesmo mascarado, ele era sempre localizável para qualquer um que quisesse localizá-lo.
O nome dele estava numa lista de alvos do Snapchat. Sua música estava no Spotify. As duas coisas eram verdade ao mesmo tempo. Depois da morte dele, as homenagens vieram da mesma forma que sempre vem agora. Posts no Instagram, vídeos no TikTok, plays no Spotify disparando enquanto as pessoas ouviam sua música em memória dele. O número de ouvintes mensais subiu depois que ele morreu. O salto póstumo do algoritmo que acontece sempre que um artista jovem morre de forma trágica e de repente todo mundo quer ouvir o trabalho que perdeu. Flores apareceram do lado de fora do estacionamento onde ele foi baleado. O nome dele foi escrito com giz e com spray. O DJ sueco Alan Max e a rapper Iminella postaram homenagens. Fãs que nunca tinham chegado perto dele fizeram luto publicamente online. E em algum canal do Telegram, ou grupo do Signal, ou thread privada do Snapchat, as pessoas que colocaram o nome dele naquela lista viram a notícia. E seguiram em frente para quem era o próximo. 3 casos. 3 ângulos diferentes sobre a mesma catástrofe. Einar, o artista mais ouvido da Suécia. Sequestrado, humilhado através de fotos postadas online. Ameaçado por DMs e brigas nas redes sociais. E no fim baleado e morto. E, aos 19 anos, com seu assassinato, ainda sem solução. Rawa Majid, a raposa curda, tocando um império criminal completo através de aplicativos criptografados. De além de várias fronteiras, usando a mitologia do TikTok e o recrutamento pelo Telegram para transformar crianças em armas. Agora sancionado pelo governo dos Estados Unidos e supostamente abrigado pelo Irã. E Gaboro, o rapper mascarado que viralizou no TikTok, cujo nome apareceu numa lista de alvos compartilhada no Snapchat mais de um ano antes de ele morrer, que foi caçado num estacionamento e baleado 10 vezes enquanto seu assassino filmava e postava o vídeo antes do corpo esfriar. A Suécia costumava ser o país que as pessoas citavam como prova de que uma sociedade podia ser segura, igualitária e funcional. Ainda é, em muitos aspectos. Boas escolas, saúde de qualidade, baixa pobreza em relação às médias globais. Mas por baixo dessa imagem, algo deu muito errado. E a internet não causou isso. Mas a internet turbinou tudo. Deu às redes criminosas novas ferramentas para recrutamento, para comunicação, para violência e humilhação e mitologia. Fez tudo ficar mais rápido, mais amplo e mais difícil de parar. A lista de alvos está no Snapchat, o contrato de assassinato está no Telegram, a execução está na câmera. E quando a polícia vê qualquer coisa disso, já foi compartilhado 10.000 vezes. Isso é a Suécia. Isso é a internet. E é aí que a gente está. Se esse é seu primeiro vídeo da série, seja bem-vindo. E me desculpa que essa foi sua introdução. Se você está aqui desde o começo, você sabe que é isso que a gente faz. Todo país, todo ângulo, todo caso que te mostra como a internet mudou o crime de formas que a maioria das pessoas não está prestando atenção. Se inscreve se ainda não se inscreveu. O próximo país vem aí. E não fica mais leve. Até lá!